apóstolo Paulo pelo convite, os demais irmãos, o Henrique que me presenteou uma camiseta também, muito obrigado. Agradeço a todos vocês por terem vindo e estamos aqui. Como eu sou da casa, mas me sinto aqui honrado por um público também seleto, e principalmente no tema que vamos falar hoje. Pena que temos pouco tempo para falar sobre isso, mas na medida do possível a gente vai falar um pouco mais sobre o cuidado com os nossos filhos. Quem é papai e mamãe aí, levante a mão. Muito bem. Levante as mãos para os céus. Feche seus olhos. Isso, feche seus olhos. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Mas eu vou voltar lá para o ano de 88,
quando eu passei a ser pai. E vamos ver no dia de hoje o que mudou, se está melhor, se está mais fácil, se está mais difícil. Mas vamos pegar isso no contexto bíblico. Convido vocês para ler a palavra do Senhor, abrir a Bíblia juntamente comigo, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 20, versículo 21. E depois eu quero aqui, vou pegar um exemplo de um pai que é apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Olha que coisa boa. Vim aqui e acho que eu vou sair daqui hoje mais feliz, porque algo novo estou aprendendo de Jesus. Todo dia é coisa boa, né? Vamos lá então, Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que nos diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vamos ler novamente. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém. Pode sentar. Pode se assentar. Vou cronometrar aqui meu tempo, porque olha, o tempo voa. Aqui na casa do Senhor o tempo voa demais. Eu vou apresentar daqui a pouquinho, irmãos, acho que nos últimos 15, 20 minutos do final dessa mensagem, ou até antes, apresentarei para vocês um exemplo de um pai que cuidou dos seus filhos e que vale a pena a gente seguir esse exemplo. Eu não sei como ser pai hoje, de um recém, de um bebê, não sei, porque a minha caçula fez 29 anos. Eu sou pai de 4 filhas, então eu digo a vocês, como marinheiro de primeira viagem, é aquele desafio, a felicidade, a alegria que reina no mar, para chegar de um filho, de uma filha. Eu não teve filho, não sei com São Paulo como é ter um filho em casa, mas eu tenho só mulher em casa, então as mulheres em casa dominam. Então, além das 4 mulheres, filhas, eu tenho mais 3 netas e um neto. Mesmo assim, chegou o neto, mas estamos em desvantagem. Nós, homens em casa, estamos em desvantagem. E eu digo a vocês, irmão, me casei muito jovem e desafio logo aos 18, 19 anos, já era pai. E eu sempre dei do meu melhor, do que eu pude, no meu alcance, nas minhas condições, para as minhas filhas. E se você me perguntar o que você faria de novo, ou você deixaria de fazer sobre a educação dos filhos, das suas filhas, eu confesso para vocês que eu faria tudo de novo igualzinho. Eu não me arrependo da educação que eu dei a elas. Nasceram na igreja, foram apresentadas na igreja e começaram a acompanhar as minhas dificuldades, as minhas provas dentro da igreja. E uma das coisas que a gente, eu e minha esposa, sempre preservamos é os problemas da igreja, a gente não levar para as filhas, não levar para as crianças, não levar para dentro de casa. Os problemas cotidianos, já na visão adulta, as crianças não vão compreender. E isso pode resultar em graves problemas se o casal começar a discutir assuntos. Eu estou falando de igreja porque era o nosso assunto de pauta. Eu da minha esposa sempre era isso. E os problemas era isso que a gente resolvia. Mas a gente nunca criava esse ambiente, resolver os problemas da presença das filhas. Então, para ela, todas as vezes que a gente recebia uma nova direção, um novo local, eu confesso a vocês que eu tremia na base, porque novos desafios, mas para minhas filhas era uma festa. Ia conhecer pessoas novas, para outra escola, para outro colégio, ia conviver com outras pessoas. Então, para elas sempre foi uma festa quando era transferência para a gente para o campo. E esta última filha, eu confesso para vocês que foi um dos desafios. A gente foi para a região missioneira no Rio Grande do Sul, em São Luís Gonzaga. Minha esposa foi gestante de 7 meses. Foi uma viagem longa de ônibus. Eu, minha esposa, as 3 filhas, ela gestante também.
E foram 24 horas de ônibus. E chegando lá, a gente não tinha uma casa, não tinha um local, a gente teve que dormir meio, se hospedar na igreja, no carpete lá, e todo mundo dormiu, passou a noite lá naquela situação. Então a nossa vida foi assim, muito sofrida em termos de missões, e quando a gente fala em missões, a gente tem que abrir mão de muita coisa, muitas vezes até do nosso conforto, até mesmo o nosso conforto. Hoje está mais tranquilo, está melhor hoje. Quando se envia, é mais tranquilo, mas há 40, 30 anos essas dificuldades. Mas as minhas filhas, ela era uma festa gigantesca quando era a transferência. E para a gente, como pastor, a gente tinha as dificuldades porque a gente ia encontrar novos desafios, problemas, porque se você me falar, eu conheço uma igreja que não existe problema, por favor, me apresente, porque nesses 40 anos que eu sirvo meu Deus, todas as igrejas têm seus problemas. Mas o bom de tudo é que todas essas igrejas, e igreja que leva a sério, tem um dono que se chama Jesus Cristo, que sabe cuidar de tudo. Então, o cuidado com as minhas filhas, o primeiro ponto era esse: era não levar os problemas no ambiente do lar. Tentávamos resolver fora desse ambiente. E hoje, as minhas filhas, que elas têm condições de responder por si, elas dizem isso. Para nós era uma festa, era uma surpresa. Porque nossos pais nunca levavam problemas da igreja para dentro de casa. Esse é um problema muito sério que eu vejo hoje. Casais levando problemas, conflitos na presença dos filhos. Eu sou de um lar de 14 irmãos. Meu avô foi avô de 28 filhos e meu pai de 14. Só para você ter uma ideia. De um lar alcoólatra, idólatra e tudo isso. E infelizmente meus pais não tiveram a sabedoria de educar nesse ambiente. Quantas vezes dentro da nossa casa era um cenário de guerra? Meus pais se gladiavam entre si e nós fomos crescendo naquele ambiente de ficar meio retraído, meio que era distância do meu pai. Eu tenho pavor de chegar perto do meu pai. E isso, o que acarretou? Meus pais terem 14 filhos e infelizmente os filhos todos distantes dele. E em casa já foi diferente. Sempre as minhas filhas eram apegadas. Minha esposa falava comigo, quando minha esposa ia para a igreja e ficava com minhas filhas, era uma bagunça, eu virava uma criança no meio delas. Gostava demais de brincar com isso até hoje. Então a gente vê essa aproximação de pai para filha é muito importante. Hoje, no contexto de 2023, eu falo para vocês, eu vejo um desafio gigantesco para os que têm filhos, bebês em seus braços. É um cuidado redobrado que vocês devem tomar com seus filhos e principalmente fazer o que vocês estão fazendo hoje: trazer os filhos para a igreja, para o pequeno Galileu, para ouvir o evangelho na linguagem delas. Isso é muito importante. Isso é o maior investimento que um pai, que uma mãe faz para os seus filhos: trazer os filhos para a igreja, trazer os filhos para entender o contexto sagrado, o conteúdo sagrado. Porque se deixarmos as nossas crianças em casa, elas vão ficando ociosas, e quando você der por conta que eles têm que trazer para a igreja, eles vão dizer: eu não quero ir para a igreja, lá não tem nada de bom, eu quero ficar em casa. Isso é um perigo, principalmente nos dias que estamos vivendo. Então, eu comparando há 35, há 34 anos, criar filhos com o de hoje, eu acho que hoje é muito mais desafiador, muito desafiador. E eu fiz questão de pegar esses 2 versículos: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável a Deus, e é um mandamento com promessa. Quando o filho obedece ou a seus pais, ele tem longevidade, ele tem muitos anos pela frente. Não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Esses são os 2 versículos que cabe a gente levar muito a sério. Os filhos deverão me obedecer, mas se eu sou filho, por que devo obedecer meus pais? Temos que estar com isso na bagagem para explicar aos nossos filhos o quanto é importante que eles nos obedeçam, para que eles recebam este mandamento com promessa.
que os pais venham se orgulhar dos filhos e os filhos se orgulharem dos pais que têm. E nós, como pai, não devemos irritar os nossos filhos, mas sempre levar na palavra do Senhor. E quando Jesus está conosco, tudo está certo. Quando a gente faz isso, dentro da Bíblia Sagrada, trazendo educação aos nossos filhos, amanhã ou depois, os filhos, na adolescência, na vida adulta, vão agradecer aos pais pela educação. Esses são os pontos muito importantes. Para que nós possamos ter os nossos filhos, uma futura geração, uma nova geração, na presença de Deus, nós precisamos começar agora. Começamos agora na educação e fazendo o que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Tem um tema hoje, irmãos, que o Senhor foi muito forte comigo hoje à tarde. Eu resumi a mensagem nessa palavra. Eu não dependo de outras pessoas para resolver os meus problemas, porque eu tenho o Senhor Jesus como a minha solução. Ele me dará a orientação, Ele vai me orientar, Ele vai me direcionar como devo trazer o melhor para meus filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho condições financeiras para dar o bom do melhor aos filhos. Mas eu estou dizendo que esse é o meio de trazer uma boa educação aos seus filhos. O meio correto é você ser um verdadeiro pai, uma mãe que ame seus filhos e queira dar o melhor, que é o amor para os filhos. O amor para os filhos, isso é um ponto muito importante. Sobre isso, eu quero falar um pouquinho mais dessa trajetória. O lar pode ser humilde, mas tendo amor, o amor de um pai e de uma mãe para com os filhos. Esses filhos nunca irão cobrar de vocês, nunca. Eles vão agradecer pelo pai e pela mãe que tem. Fiquem tranquilos. Eu sei que corta o coração do pai quando o filho pede uma coisa e o pai não tem como dar. Eu sei que corta isso demais. Mas com o passar dos dias, os filhos irão te compreender. E eles irão agradecer pela existência de ser um pai, pela existência do pai que você é. Então, nessa trajetória, o que resultou na educação, no cuidado que eu tinha com as filhas, eu era tão preocupado nessa época. Eu não tinha carro, não tinha condições de comprar um carro, mas eu abri a mão de atravessar a cidade todinha para levar a filha para o colégio e buscá-la todos os dias. Eu não deixava. O meu cuidado era demasiado com os filhos. Eu cuidava muito dessa parte. E infelizmente, irmãos, hoje, como a gente faz parte dessa direção, da diretoria e como pastor da igreja, a gente recebe cada problema nesse imenso Brasil de mães que não estão assumindo o papel de mãe. Deixa os filhos e depois quer cobrar da igreja pela educação que os filhos não tiveram. Isso é triste. Isso me entristece muito. De a gente ser um pai, ser uma mãe e deixar a desejar pela educação que deveria dar aos filhos e não deu. Aí temos aí, irmãos, violência doméstica, crianças sendo violentadas pela ausência desse amor fraternal de um pai e de uma mãe. Eu sei que isso é o caso de vocês, mas dou um pouquinho da história e trazendo esse histórico desses problemas que estamos enfrentando, não somente no nosso Brasil. Eu me preocupo muito em tocar nesse assunto, um pouquinho delicado, mas vale a pena a gente falar sobre as nossas crianças, que elas sejam uma bênção na mão de Deus. E tudo isso será possível se nós dermos aquilo que o Senhor nos orienta através da Bíblia. Não fazer a lição de casa, que é educar com amor, estar presente, dialogar com os filhos terem liberdade para estiverem conversar com seus pais. Esse é um dos cuidados principais que devemos ter. Mas,
pode ter filhos e filhos, mas nem todos são iguais. Há um diferencial. Aí a história é igual do DNA. DNA único, por isso a polícia te encontra com facilidade, que o seu DNA é único. Então, mesmo sendo filhos, sempre vai ter o comportamento, temperamento diferente. E isso eu quero apresentar a vocês em Lucas, capítulo 15. E olha, quem deixa esse exemplo de um pai é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu gosto demais do capítulo 15, irmãos. Lucas, no capítulo 15, a gente vê as três parábolas. As três parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Mas o que mais me faz isso daqui, irmãos, olha, me segura e me prende nessa passagem de Lucas, é o capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Se você ler o capítulo 15, versículo 1 e versículo 2 de Lucas, você vai ver a seguinte passagem: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come e bebe com eles. Então o que a gente vê nesse capítulo 15 são dois grupos: os religiosos e os pecadores. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas no meu olhar, nesses dois versículos, Jesus ele é confrontado pelos fariseus, murmurava e estavam murmurando contra Jesus, porque Jesus estava num grupo de pecadores e publicanos. Jesus estava no meio dos pecadores e publicanos, e os fariseus, olhando para Jesus, começaram a dizer: esse se diz filho de Deus, está no meio dos pecadores e publicanos. Isso não é lugar para crente, isso não é lugar para Jesus. E Jesus lança essas três parábolas para se defender. Jesus não precisou de advogado para defendê-lo. Ele vem já na primeira parábola, que fala aí da ovelha perdida, fala da dracma perdida, mas eu vou fixar para vocês, irmãos, na terceira parábola, que fala do filho pródigo. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então toda a trajetória desta parábola você já conhece. O filho mais novo pegou toda a parte que lhe pertencia, foi para o mundão, gastou tudo, ao ponto de ele conseguir um trabalho, cuidar de porcos. Foi cuidar de porcos. Ele estava tão faminto que ele desejava comer o que os porcos estavam comendo. Nesse exato momento ele se recorda de onde ele veio. Eu saí da casa de meu pai. Meu pai muito rico, homem muito respeitado. Eu peguei a parte da minha fazenda, gastei tudo. Não, está errado. Eu vou voltar para a casa de meu pai. E chegando lá eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não precisa me chamar como seu filho, mas me trata como um dos teus jornaleiros. E todos vocês conhecem a trajetória desta parábola. O pai, quando vê o filho de longe, o pai vai ao encontro do filho e abraça e fala: você não é meu jornaleiro, você é meu filho. Olha o exemplo desse pai. Faltou educação? Faltou da parte do pai a educação para o filho mais novo? Ou será que era só o filho mais velho que teve juízo? O que parece? Qual seria a resposta exata? O filho mais novo era o mais rebelde? Onde que o pai falhou? Por que o filho se desviou? Será que a falha estava no pai? Eu nunca preguei e nunca comentei
um assunto como este nesta parábola. Nunca. É a primeira vez que estou fazendo isso hoje. Analisando essa parábola, onde que o pai errou? Onde que o pai errou? Será que o pai dava tudo para o filho que o filho queria? Não. Tanto é que para o filho mais velho, vocês vão encontrar lá no finalzinho, o filho mais velho foi cobrar do pai dizendo: pai, tu nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Nunca. E o pai fala: filho, tudo que eu tenho é seu, filho. Nesse momento que abre os olhos do filho mais velho dizendo: poxa, eu estou dando bobeira, porque meu pai é rico e ele não precisa nem pedir, porque tudo que é dele é meu. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui, meus irmãos, não houve a falha do pai. O filho mais novo simplesmente falou: eu quero curtir a vida, eu quero curtir o mundo, e para isso eu preciso da minha parte. Eu não quero ficar nessa vida com meu pai, eu quero ter o que me pertence e ir embora. Mas veja a posição do pai, seguindo uma parábola, mas porque consta na Bíblia, isso é para os nossos dias. O pai divide a parte dele e fala: está aí. A Bíblia não relata isso, mas o pai certamente chegou a falar para o filho: filho, eu não gostaria que você fizesse isto, eu não gostaria que você fosse embora de casa, mas se você quer a sua parte, eu vou dar a minha parte para você. Ele foi, e na volta, ele volta todo maltrapilho. Mas nós, como bom pregador, a gente prega muito sobre essa parábola, e o personagem principal quem é? Filho pródigo. Quem já pregou sobre isso? E esta parábola do filho pródigo eu posso resumir para vocês em 3 minutos, irmãos. Olha que 3 minutos eu falo do filho pródigo, eu falo da volta, do retorno do filho pródigo, e aí eu faço apelo ainda, em 3 minutos. Que dá para falar de cor e salteado, e salteado isso. Mas eu quero que você fixe, irmãos, nos 3 personagens. Nos 3 personagens. No pai, no filho mais velho e no filho mais novo. O filho mais novo, por mais desobediente que você possa julgá-lo, que ele saiu, ele fez uma coisa errada, ele tinha uma qualidade de reconhecer a sua miséria e retornar à casa do pai. O filho mais velho se julgava tão religioso: eu estou aqui debaixo da sombra do pai, está ótimo, nunca me desviei, nunca saí da presença do pai. Isso é o filho mais velho. Como a gente, nesta parábola, nesse texto, a gente fala muito sobre o filho pródigo, eu quero falar para vocês um pouquinho do irmão do pródigo e da atitude do pai. Isso, meus irmãos, muitos hoje não compreendem. Já ouvi falar: a mãe pode ter um filho que esteja lá no presídio, mas a mãe nunca vai deixar de amar porque ele é o filho dela. Nunca vai deixar de amar. Pode todos os irmãos excluir: não, meu filho é um criminoso, está lá detido, está preso, está pagando a pena, mas a mãe nunca vai desistir dele. Mãe é mãe, vai sempre estar intercedendo para Deus restaurar o filho. Isso vai sempre, esse amor de mãe. E aqui fala do amor dos 2 filhos. O pai amava os 2 filhos por igual. Mas o que eu vejo, irmão, nesse texto do filho pródigo, que o filho mais velho não estava feliz com o retorno do filho mais novo. Primeiro, porque ele gastou toda a parte dele. Segundo, porque ele volta para a casa do pai. E em terceiro lugar, a mais revolta do filho mais velho é que o pai fez uma grande festa para receber o filho mais novo. Quando o filho mais velho ouve o som de música na casa do pai, ele pergunta para os empregados: o que está acontecendo na casa do meu pai?
Você não está sabendo? Teu irmão voltou. Aquele desviado é aquele mesmo. Ele voltou. E o teu pai está fazendo uma festa, só está faltando nós lá. Vamos lá. Eu falei, eu não vou para essa festa. Eu não vou participar. Talvez o filho, mas onde é que meu pai está com juízo? Meu pai perdeu o juízo. Recebeu meu irmão de novo. Só falta dar toda a fazenda para ele de novo. Só falta passar tudo para ele. Aí começa aquela revolta no coração. Mas sabe que o irmão mais velho falou, eu não vou nessa festa, não vou me aproximar. Mas sabe aquele irmão mais velho curioso? Eu não vou, mas dando os passos leves, chegando para olhar como é que está o andamento da festa. Ele vai chegando, quando menos esperou, ele já estava de frente com o pai dele. E o filho fala, pai, o que o senhor está fazendo? Recebendo meu irmão. Esse desviado aí, olha, é meu irmão mesmo, é do meu sangue, mas foi perturbado, desviado, abandonou a nossa casa, levou a herança dele, gastou tudo, e agora o senhor recebe de novo. E o pai fala, filho, esse teu irmão estava morto, ele reviveu. Então eu falei, é mais do que justo fazermos a festa, celebrar a volta do seu irmão. Mas pai, tu nunca me deu um cabrito, simplesmente um simples cabrito, para que nós pudéssemos festejar com os meus amigos. E o pai fala, filho, tudo que é teu, filho. O que eu vejo no irmão mais velho, ele desaprovou, ele não concordou com a misericórdia do pai. Esse peso, irmãos, nós como pais vamos carregar, viu? Esse peso a gente vai carregar. Sempre tem os irmãos em conflitos um com o outro, mas o bom de tudo é que sempre no final se acerta. Sempre tem. Não pensa que é só mais de rosa, não. Ah, irmãos, o pastor tem 4 filhas casadas, está uma bênção. Não pensa, não. Foi uma bênção, educação, como o Senhor nos orientou. Mas só que quando chega, as filhas casam-se. Quando as filhas se dão bem, os genros começam a se confrontar um com o outro. Vocês entenderam? Quem passa por isso? Acho que é só eu, irmão. Só eu que passo por isso. Aí é um que fala, um fala do outro e começa essas intrigas. Então isso, irmão, é super normal em família. Super normal. Eu acho que o que parece mais anormal é uma família quando se organiza num jantar, que se une numa refeição, que todos os dias manda mensagem para o outro irmão, olha, como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Eu admiro uma família, irmãos. Se houver uma família nesse nível, eu glorifico a Deus por isso, porque eu não tive essa felicidade, infelizmente. Estou falando dos meus irmãos, eu não tive essa felicidade. Mas vocês que se unem, você que é uma família, pai, mãe e filhos, que são assim, ó, enraizado no outro, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Mas quando os filhos casam, sabe o que acontece? Vou falar da minha posição. Filhas, chegam gêmeos. Ele já viu, né? Eu não sei o que fala mal da sogra. Falam tão mal da sogra. Ah, vai estar a sogra em casa, triste, né? Tem alguém rindo aqui porque estão se identificando. Hoje minha sogra de novo, gente. Minha sogra não sai de casa. Vou lá no interior, trago ela, fica em casa ali, olha. Não me dá trabalho. Mas tem gente que fala mal da sogra. Eu falo bem da minha sogra. Se não fosse minha sogra, minha esposa não existiria. Ou minha esposa não seria minha esposa. Mas eu acho uma infantilidade tremenda, uma infantilidade tamanha, quando há esses conflitos. E eu que não gosto de conflitos, sabe o que eu faço? Eu me retiro. Pensa uma pessoa que não gosta de conflito, eu gosto mais de ser pacífico. Eu sou mais pacificador. E quando vejo 2 se batendo, se mordendo lá, o problema
vocês, eu estou na paz. Eu sei que tem pessoas aqui se identificando com isso. Poxa, eu vim para a igreja hoje, mas eu estou irado com meu irmão. Ou talvez eu estou odiando a minha sogra. Tem pavor. E começa por aí. Então, eu sempre dou esse conselho. Ele fala que eu sou um pouquinho pai chato, mas sempre falava, irmãos, eu falava para minhas filhas dessa forma: o dia que vocês casarem, eu quero ver vocês distantes da minha casa. Eu quero que vocês aprendam uma vida em casal. Eu quero que vocês errem e façam seus acertos em um casal, entre vocês. Eu não quero participar em nada, eu só quero que os netos venham para a gente curtir os netos. O restante é com vocês. Isso foi muito bom, meus irmãos, porque os filhos se casam, se acertam, porque a gente foi. Eu fui dessa forma, eu não sei quantos de vocês são casados, passaram por isso. Casou, vamos viver a nossa vida em erros e acertos. Isso acumulou experiência. Quem são casados aí aprendeu a lidar com isso, com os conflitos? Parabéns. É isso aí. É bem chato, né, mãe? Né, irmã? Ô mãe, o marido está ali do lado, a esposa está meio assim com ele, o marido vai e liga para a mãe: mãe, me ajuda. Para com isso. Não pede ajuda para a mãe, não. O problema é você que tem que resolver. E quando, na chegada dos filhos, dê o seu melhor para os seus filhos quando se fala em educação. Porque nós vemos aqui na Bíblia Sagrada a posição desse pai que serve como exemplo, mesmo estando dentro de uma palavra, mas é a palavra de Deus. Esse pai educou os dois filhos na mesma proporção, na mesma escola, no mesmo colégio. Só que o filho mais novo tomou essa decisão. Mas mesmo assim o filho teve uma qualidade, foi, mas retornou ao pai se humilhando, pedindo perdão. Ele falou: pai, eu não quero que o Senhor me receba como filho, mas como simples jornaleiro. Mas o pai recebeu ele como filho. Isso a gente vai aprendendo no dia a dia. E sabe o que acontece na vida adulta dos nossos filhos? Eles vão agradecer e dizer: olha, eu quero agradecer a Deus pelo pai e pela mãe que eu tenho. Então isso é cuidar dos filhos, guardar os filhos. Eu já quero, deixa eu ver o horário aqui, ainda dá tempo. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos, algumas experiências de missões. Algumas experiências de missões para vocês que eu só consegui fazer porque a minha esposa estava do meu lado e as minhas filhas apoiaram. Só consegui chegar lá. E se eu cheguei onde estou aqui, eu devo a Deus e a elas também. Ser pastor missionário, meus irmãos, ambos, esposo, esposa, precisam estar nesse chamado. Se não estiver, a obra não acontece, a missão não acontece. Eu sempre estou falando, irmãos, que eu já gastei a minha cota de viagem. Minha cota de viagem eu já zerei. A primeira experiência no exterior, 20 dias longe de casa. E as minhas filhas, minha esposa sempre me compreendendo. Eu digo para vocês que essas missões me ajudou muito. Novas culturas, novos desafios. E quando elas não podiam me acompanhar devido ao problema de visto, aquela tramitação toda que existe, elas ficavam tristes porque elas queriam conhecer também os países. Mas de uma experiência que Deus permitiu minhas 3 filhas, porque a primeira já era casada, foi em 2007. 2007, meus irmãos, eu estava com a minha família na cidade mais
mais gostosa e fresquinha do Nordeste, que chama Campina Grande, na Paraíba. Fiquei 1 ano e 7 meses. E eu voltei, e depois de lá a diretoria me envia para o Peru, uma cidade tão pequena, no interior da capital. É uma cidade que até hoje, meus irmãos, não chove, deserto, mar e cidade. Até hoje a cidade não tem chuva. E é uma das cidades mais pobres dentro da capital. E eu fiquei 30 dias naquela cidade. Eu não sei se eu fui lá pastorear uma congregação de gente ou uma congregação de pombos. Porque o cinema estava o teto caindo, o que tinha mais na igreja eram pombos e ratos. A cidade era 3 horas de água por dia, somente. Eu fiquei 35 dias nessa cidade e minha família no Nordeste. E quando eu volto para a cidade, para buscar a família, eu levo todas para essa cidade, enfrentando as mesmas dificuldades. Mas uma das grandes experiências, meus irmãos, é aquele costume que a gente tem para quando a gente está passando por uma prova, por uma adversidade. Nas nossas orações, é aquela oração meio assim, sabe? Aquela oração de questionamento a Deus. Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me tirou de uma cidade boa e estou numa cidade que tem uma pobreza? Por que eu estou nesse local? E nos primeiros 14 dias eu perguntava, os 14 dias, o que é que eu estou fazendo nesta cidade? O que é que eu estou fazendo em pleno deserto? Deserto, literalmente falando. O que estou fazendo? Mas no 15º dia Deus falou comigo, me calou, irmãos. Me calei mesmo. Eu precisava de uma resposta. E o Senhor me deu uma resposta. E a resposta foi esta: meu servo, melhor a minha presença com você no deserto do que na cidade sem ela. E me calei. De 2007 até esse presente momento, nas orações, nas dificuldades, eu não pergunto nada para Deus. Eu não pergunto, eu não vou perguntando. Ó Deus, por que isso? Ó Deus, não, eu não pergunto mais. Chega. Porque antes de eu perguntar, o Senhor sabe como fazer. O Senhor já está tomando as devidas providências na minha vida. Então fico tranquilo. Em 2007 sofremos um grande terremoto também. A minha filha foi atingida. E Deus guardou a minha casa. Muita gente morreu nesse dia no terremoto. A minha saudosa mamãe me ligava e dizia: volta para o Brasil, porque aí não é terra dele, não é terra para você. Eu falei: não posso. O rebanho que o Senhor me confiou está aqui nessa cidade, eu não posso deixar. E Deus nos abençoou tanto, meus irmãos. E isso fui adquirindo experiência na bagagem cada dia que passa. E hoje eu faço questão de compartilhar com vocês. Você pode passar pelo maior problema da sua vida, mas saiba que tem um Senhor que conhece você muito bem. Não diga, não fique reclamando, não conta para o vizinho que está acontecendo na sua vida. Dobra o seu joelho e fale com Ele. Fale com o Senhor de todo o seu coração. Se você é um pai e sente incapaz, mas eu não tenho capaz, condições de dar uma educação aos meus filhos, peça a direção do Espírito Santo, que Ele vai te orientar, e você vai vencer, vai conseguir dar a melhor educação aos seus filhos. Você consegue. Mas para isso, meus irmãos, é aquilo que a gente diz. Uma coisa é você começar do zero, outra coisa é você receber essas dicas de quem já passou pelo processo. Para quem passou por todo esse caminho. Aí a gente faz questão de compartilhar. Faz questão de compartilhar esses pontos. E uma das coisas que mais me marca até o dia de hoje. Imagina você, um pai com 3 filhas, desempregado, com os 2 pulmões, tuberculose, 50% do pulmão tomado pelo vírus,
E as 3 filhas em volta da cama. E esse cidadão não podia nem levantar da cama devido a uma anemia. E com vocês, irmãos, elas acompanhando toda essa trajetória. E hoje estou aqui por um milagre de Deus. Um milagre de Deus. E com tudo isso na bagagem, de 36, 37 anos de casado, eu falo para vocês, mais recentemente, o Senhor resolveu provar um pouquinho mais a nossa fé. Minha filha, cheia de saúde, trabalhando, formou-se em direito, trabalhando. Apareceu umas manchas roxas na perna, foi ao médico e nos exames o médico disse: olha, ela está com plaquetas baixas, leucemia. Quando ele falou leucemia, ele falou: não pode ser leucemia, câncer. Irmãos, câncer. Uma jovem com toda a força, com toda a saúde, com leucemia. Isso agosto agora, foi agosto. De um momento para o outro, a nossa vida mudou completamente. A minha filha foi internada no hospital com mais de 80% das células cancerígenas. Leucemia aguda. Eu não quis muito questionar o médico, irmãos, mas como ele deu a liberdade de conversar, eu falei para o doutor, qual é a possibilidade dela sair disso? Ele me chamou no canto e falou: olha, é 0. Esse caso é muito sério da sua filha. Muito sério. Eu tentando arrancar do doutor, pela experiência que o senhor tem. O senhor não tem nada para dizer para a gente? Testemunho? Como assim testemunho? Um testemunho, alguém que passou por aqui pelo mesmo problema, ele recebeu alta. Ele ficou pensando e não, teve uma senhora de 54 anos que veio ao hospital com leucemia, não sei o que aconteceu, com 10 dias ela estava sem a leucemia, ela foi para casa. Isso, doutor, é isso que eu preciso ouvir. Agora eu quero avisar para o Senhor, esse testemunho o Senhor vai ver milagre acontecer na vida dela também. A minha filha, meus irmãos, cheia de saúde, ela estava com 17 mil de plaquetas e 140 de glóbulos brancos. As células, ela tem uma formação de 30 dias. E essas células, ela já se formavam com o câncer. E no dia da festa da fundação aqui em agosto, foi o pior dia desse ano. Estava acompanhando a minha filha no hospital e ela começou a sentir dor nas juntas. Ela começou a gritar e gemer de dor por 30 minutos. E aquilo lá foi me angustiando. Ela gritava de dor e falava: aplica morfina, eu não aguento mais. Não suporto mais essas dores. No meio das dores, ela misturava as dores e um louvor a Deus. Ela louvava o Senhor, mas era tanta dor, 30 minutos, gemendo, gritando de dor. E ela usou uma palavra que eu não esqueço: Senhor Jesus, eu já entendi o seu propósito na minha vida. Aí eu fui reclamar para as enfermeiras. Falei: por favor, me socorre como um pai. Eu estou implorando a vocês, vão até o quarto e me ajuda, porque minha filha está gritando de dor. E as enfermeiras falaram: mas ninguém falou nada, por que ela não veio falar? Você quer que a paciente gemendo de dor venha conversar com vocês aqui? Mas aperta a campanha está queimada, ela está queimada há 4 dias. Aí a junta médica me falou que eu fui brigar com os enfermeiros. Eu falei: não, eu só pedi como pai. Aí o chefe geral do hospital me entendeu, dizendo: olha, a sua filha sofreu muito, não poderia sofrer nem 5 minutos.
muito mais 30. Mas eu falei, eu creio no milagre. Aí recebe a bolsa de sangue, plaquetas e vai. E eu creio no milagre. Nessas horas, irmãos, a gente como pai, como pastor, a gente tem que ser uma coluna para dizer, olha, eu sou o suporte da casa. Minha esposa olhou para mim e falou, será que o Senhor vai recolher nossa filha? Eu falei, de jeito nenhum, Ele não vai recolher. Porque o Senhor já tem falado comigo, não vai recolher minha filha, fique tranquila. E eu ali acompanhando o sofrimento dela. Passou por 4 sessões de quimioterapia e ainda as plaquetas estavam baixas. Mas de um momento para o outro aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre tremendo, meus irmãos. A medula dela começou a trabalhar normalmente. E ela recebeu alta em outubro com 525 mil de plaquetas e 4 mil de hemoglobina. Hoje ela está curada. Hoje ela está 100% curada. Ela está ansiosa para voltar a trabalhar. Então eu digo para vocês, irmãos, Deus nos prova. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Deus nos prova e nos ensina a nós nos comportar como cristão. E o nosso comportamento é isso. Resume tudo nesta palavra aqui. Eu tenho que entender a misericórdia do Pai. Por mais que Ele tenha filhos diferentes, comportamentos diferentes, mas o amor do Pai é contagiar o coração dos filhos, independente da decisão do pai, mas os filhos sempre vão respeitar o pai como um exemplo. E aí eu resumo isso para vocês. Eu sirvo a Deus, não pelo que Ele faz somente, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na minha vida. E quem já entende desta forma, meu irmão, por mais que você queira se afastar da presença de Deus, você não vai conseguir. Você está aqui, enraizado em Cristo. Você não consegue ficar um segundo sem Jesus. Você dorme, acorda, sonha falando com Ele e Ele com você. E eu glorifico a Deus por tudo isso, pela vida de vocês. Porque eu sei que vocês têm experiência também nessa parte. Eu sei que estou falando com pessoas aqui que têm experiência muito mais do que isso que eu falei para vocês, um pouquinho. Mas o desafio nosso, um dos maiores desafios das nossas vidas, é poder hoje pegar esse bastão pastoral e passar para o outro, e o outro dando seguimento a esse grande avivamento. O avivamento, meus irmãos, que não pode faltar. A igreja de Cristo é uma igreja avivada, é uma igreja que não dorme, é uma igreja que glorifica, é uma igreja que exalta, é uma igreja que serve ao Senhor de todo o coração. Ah, pastor, mas eu sou visitante, eu não tenho esse compromisso. A partir do momento que você passa a ouvir essas palavras, você já faz parte disso. Você não está aqui para tomar um espaço nesta vida. Você está aqui para, primeiro, deixar um legado. E um dos melhores exemplos aí é dos pais que deixaram um legado para os seus filhos e os filhos dando seguimento a esse legado. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a vocês com uma oração agora. Eu quero orar pelos seus filhos. Vamos apresentar eles para Jesus. Mãe, que a mãe não abre mão dos seus filhos. Eles não abrem mão de jeito nenhum. Feche seus olhos. Pais que estão iniciando agora, que estão iniciando a carreira de pai, eu vou orar também para que o Senhor te dê direção para educar seus filhos, para dar aos seus filhos o que eles merecem, uma boa educação, e acima de tudo, a palavra do Senhor que seja semeada no coração delas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade de podermos compartilhar com os nossos irmãos esta palavra, este momento que o Senhor nos deu para refletir, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família. Senhor, abençoe esse pai, esta mãe, que o desejo delas
que o desejo desse pai, desta mãe é ver os filhos na presença do Senhor. Senhor Jesus, liberta, Senhor, os filhos que precisam desta libertação. Senhor, abençoa, Senhor, esse pai, esta mãe que está iniciando esta caminhada. Dai a ele, dai a ela a direção do teu Santo Espírito, para que os filhos cresçam no temor da sua palavra. Senhor Jesus, nos dai, Senhor, a cada dia orientação dentro da sua palavra, das santas escrituras, para que possamos, ó Deus, para que possamos ver, Senhor, essa geração cheia do poder, cheia da unção, cheia da presença do Senhor. Espírito Santo, venha mover sobre as nossas vidas, Senhor, essa presença gloriosa que é o teu Santo Espírito, nos orientando, Senhor, nos dando, Senhor, da sua graça. Senhor, abençoe e nos direciona para esta missão tão importante. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode louvar o Senhor, pode louvar. Aleluia. Irmãos,